Quer dizer que o leitor ingênuo e inocente pergunta logo o que é que faz aqui o anjo maldito? Pois esse anjo maldito quase trata por tu a Deus. E vem à conversa quando Deus pergunta visto digamos, o meu devoto Jó, como ele me ama, como tu, e o Satanás, cínico como convém, diz, pois ele é rico, portanto pode fazer isso. Mas então tu fazes o que tu quiseres com ele, mas não atentes contra a sua vida. Eu estou aqui vendo o que é uma falta, não dá muito para entender, porque é uma entrevista de 2009, frente a frente. Acho que é um programa português chamado Frente a Frente, onde o José Saramago, o escritor famoso, né, está numa espécie de um debate com um padre chamado Carreira das Neves. E acontece que o Saramago é assumidamente ateu e colocaram ele para conversar sobre isso com um padre. E por que eu estou assistindo? Primeiro, eu não entendo direito a pronúncia da língua portuguesa de Portugal carregada. E é incrível, porque ontem eu conversei com um amigo e ele não entendia nada e eu fui contar lá o roteiro que eu tinha criado, mostrei lá o Homem de Água e no segundo episódio que eu escrevi, o primeiro tem 20 minutos, o segundo 20 minutos. E eu acabei falando da possibilidade dele fazer um dos personagens e ele quis saber sobre o personagem. E eu falei, e ele falou, só isso? É uma cena? Eu falei, não, tem mais cena. E, na verdade, eu estou apresentando o imaginário. Para esse episódio, o protagonista é o outro e tem os dois filhos do protagonista que acabaram roubando a cena. Então, eu escrevi o núcleo da família de um personagem. E esse personagem vai se relacionar com uma empresa de tecnologia. E o seu personagem é o representante dessa empresa de tecnologia, responsável pelo RH, a contratação do personagem, do novo personagem. E tem algo surreal, tem que eu... Aí eu empolgado contando sobre qual que era a estrutura, a ideia do Homem de Água, enquanto uma série de curta-metragens. E também que a gente só faz as coisas, tem que escrever sem ganhar nada. Aí eu recebo alguma coisa quando um edital de uma lei de incentivo lá que financia a produção de curta-metragem. Então, se a gente for contemplado em algum edital, receber algum dinheiro, então a gente escreve esses roteiros. E como eu tenho a ideia de O Homem de Água virar um longa-metragem, com esse formato curta, 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 curta. Então ele tem um estilo próprio. Então é lógico, cada episódio é um novo assunto de algo que eu pensei do anterior e desenvolvo. Então tem um fio condutor, tem uma novidade, tem um núcleo dramático, né? Novo, que nem uma novela. É a família do fulano, depois o outro, e tem... É uma coisa assim. Só que... E no meu estilo, que é meio realismo fantástico, meio não, eu fico... Mas eu sei que ele ia fazendo pergunta que não fazia sentido, e eu ia respondendo. Chegou uma hora que, depois eu tinha contado bastante coisa, era muito difícil eu tentar ser claro, porque eu estava falando a partir do retorno que ele me dava, a partir do personagem dele.
tentando mostrar a possibilidade de interesse que o personagem dele tinha na ideia de escrever essa história. Porque ele ia desmerecendo, dizendo, ah, mas só isso? Ah, então... Aí eu ia... Até chegar uma hora que ele começou a dar risada e fala assim, ó, não estou entendendo nada. Você fala, 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 dá para ver que você gosta, parece que está falando sozinho. Tem uma criatividade, você gosta, tem um gasto de energia, mas eu não estou entendendo nada. Eu falei, nossa, eu tenho gravado audiolivro, tenho escrito, há anos eu venho e eu sinto que eu melhoro. Eu sei, algumas pessoas falam, cara, você fica enrolando, dando volta, não entendo o que você fala. Por outro lado, eu sei que a minha dramaturgia ela tem isso como qualidade de eu vivenciar com amor. Ela é um pouco confusa porque tem muito conteúdo. É que nem eu estava estudando o Philip K. Dick. Ele é um grande escritor, uma grande mente. Mas os assuntos que ele investiga, a maneira como ele monta uma história, é muito conteúdo, é muita novidade que tem que ser destrinchada ali. Então a gente pega dois tipos de escritor. Eu estava falando que eu li o Pássaros, esqueci o nome da autora, é uma mulher, uma francesa, Moriot, não sei o que, do Moriot. Ela tem uma descrição do cenário, dos pássaros, daquela família que mora numa casa. Então é muito mais bonito ler um livro ou escutar um audiolivro que descreve gradativamente o balanço das folhas da árvore, os pássaros, né, a estrada, os diálogos. Agora você pega um Philip K. Dick, começa um Blade Runner, ele está acordando e tem dispositivos futuristas que fazem acordar. Aí tem um programa na televisão, tudo é uma construção de algo que não existe. Então, essa primeira cena do Blade Runner não dá muito para entender. Mas a gente entra na história e vai entendendo e vê que é uma história necessária. Os questionamentos que o Philip K. Dick faz de um robô igual ao ser humano, que é o Nexus 6, tudo isso daí. Então são dois estilos. Um que escreve em cima do que a gente já conhece e uma trama mais simples, num suspense. E o outro que tem multi-acontecimentos de algo que a gente não conhece, que ele tem que descrever e explicar. Isso fica difícil entender. Eu estou dizendo tudo isso para dizer que esse amigo disse que me deixou com a estima baixa. Na realidade, ele não estava entendendo porque ele não tinha um interesse naquilo. O único interesse dele era, que papel que eu vou fazer? Eu posso colocar outra pessoa no papel dele. Eu, como autor, a pessoa fala, tem um interesse de escutar. Nem saiu financiamento nenhum, então não vai ser feito esse filme. Né? Então eu fiquei complexado pensando assim, eu melhorei bastante. Um escritor tem que ter muita criatividade, ter uma capacidade de comunicação, uma lógica. É lógico, quando ele vai vender o roteiro dele, ele vai apresentar, expor, seja até para a equipe, para uma produtora que vai filmar, então é feito lá uma sinopse, tem um argumento, não é o roteiro já lido direto. Os personagens. Então, tem uma coisa burocrática. Aí eu falei para esse amigo, eu falo como artista, eu falo como se eu estivesse criando. Toda conversa que eu tenho assim, eu gravo esses vídeos aqui, eu escuto para ver. O próprio, eu estou gravando agora a Arte do Sonhar, do Castanheda. Eu vejo a Erva do Diabo, que eu acho foi o primeiro livro, o único que eu tinha lido,
do Castanheda, eu acho que é o primeiro livro dele, e eu acho muito bom. Mas eu escuto, o pessoal falava que eu acelerava muito para ler. É verdade, eu estava fazendo um exercício da fala. E às vezes eu me infantilizava. Eu escuto e vejo. Fala, pô, o livro é ótimo. Erva do Diabo. Acho melhor do que os outros que eu comecei a ler. Assim, até o ponto que tá. Só que a minha leitura agora do... Vou deixar sem som, vou rodar o vídeo, senão trava a tela do computador. Será que já não travou? Ah lá. Também arruína o pobre João. Aquela terrível parte das pessoas que escrevem. Esqueci o que eu estava falando. Vou retomar daqui. Eu percebi assim. O Saramago não tem chance nenhuma falando com esse padre. Ele está falando do episódio do Jó, que não faz sentido. O diabo está conversando com Deus, assim, num sentido como se fosse dois camaradas. E porque o Jó é rico e acredita em Deus, então ele propõe para Deus, ele vai provar para Deus que o Jó não vai resistir. Aí Deus fala, então tá bom. E o coitado do Jó, então ele é rico, ele é rico, ele é rico. Então fala o seguinte, só não mata ele. Uma coisa assim, né? Você pode fazer tudo, eu vou pro. Aí o padre responde, mas isso é um conto. Igual os que você escreve. Aí ele já ataca o Saramago. Você vai pondo vírgula só, você tem uma pontuação própria, ninguém fala nada. Aí o Saramago responde, mas o meu conto que eu escrevo ninguém segue como se fosse algo vindo de Deus irrefutável, como uma verdade absoluta, como vindo de Deus. Eu sou só um autor. As pessoas não seguem, não delegam isso a Deus ter escrito aquilo. Resumindo, quando a gente constrói uma linha de raciocínio, conversando no diálogo, a clareza advém, nesse caso, se o outro conhece o que eu conheço, se o outro aceita que eu construo o raciocínio, se o outro fica tentando derrubar a construção de um raciocínio, justamente porque não acredita e fica tentando desmanchar a minha lógica. Então o meu amigo falou, você não entendi nada que você falou. Durante que eu vinha falando, eu vinha construindo um raciocínio, tentando incluir a vaidade dele, tentando mostrar outras possibilidades. Eu construí. Confesso que eu estava gastando energia, cansado, usando minha imaginação, mas era um desafio. E para mim era desafiador e era apaixonante também. Até o ponto que ele ia minando como o padre está fazendo com o Saramago e vice-versa. O Saramago faz com o padre. Até que chega uma hora que não houve uma conversa, não houve um diálogo. Nenhum dos dois construiu uma clareza, porque um interrompia o outro constantemente com negações e apontando coisas, trazendo coisas de fora para dar conta para aquele falador, aquele comunicador. É tipo, eu tô comunicando uma coisa. Mas espera aí, eu não entendi nada. Como começou? Aí eu volto. Aí ele fala, isso é aquilo? Não, isso não é aquilo. Aquilo é tal outra coisa. Aí retomo. Olha o exercício do fio condutor. Como é que é esse jogo? Então eu vejo assim, fechando um pouco a história. Como que ele delega para mim uma incapacidade de clareza, sendo que o objetivo não era, e eu não me preparei, eu estou usando a minha memória, a minha paixão
e tentando incluir e detectando que ele não só não está afim de escutar a minha história, só está afim por causa da participação dele de maneira até vaidosa, e eu intuindo isso e tentando contornar e sustentar minha fala até chegar uma hora que ele não estava aguentando mais se fazer educado, ele não tinha interesse nenhum, como se fosse uma batalha, igual o José Saramago com o padre. Até um ponto que ele cai na gargalhada e diz, não entendi nada, você é como fulano. Deu um exemplo lá de uma pessoa que fala uma coisa e fala outra, fala outra. Aí eu fiquei complexado, falei, já me falaram isso. É verdade, tem excesso. Minha terapeuta, a Salete, falava, não faço mais terapia com ela, fiz 3 anos. Ela falava assim, o seu problema não é a ansiedade, porque um dos amigos falou, mas você é muito ansioso. Ela falou, seu problema não é como o seu amigo falou lá, ansiedade, é excesso de pensamento. E o tratamento de excesso de pensamento não é o mesmo de ansiedade. E você fala para o seu amigo lá que eu sou sua terapeuta, que não é ele. E eu falei para esse amigo, depois esse amigo conheceu ela. Ele se sentiu, ele ficou inseguro. Por quê? Porque ele estava, na realidade, me podando por ciúme, por uma série de fatores. Então tem conversas que não são para acontecer. Então o que acontece? O Saramago falando com o padre, nunca deveriam colocar um debate. Esses debates políticos, você põe lá a esquerda e a direita debatendo. Não dá para entender nada. É um desserviço, é pão e circo, é gladiador. Põe lá para brigar. A construção do pensamento não ganha nada com isso. Nem nada, não contempla nada. Eu falando do cinema nacional que é de extrema esquerda, o Tropa de Elite virou de extrema direita. Feito pela extrema esquerda, algo que foi usado como propaganda da extrema direita, e o cinema nacional vive só de jornalismo e fatos reais. Agora, eu ainda estou aqui, não assisti, gostaria de assistir, deve ser lindo o filme mesmo. Mas Os Quatro da Candelária lá, que um amigo nosso fez uma participação nessa série, um cara de Botucatu aqui. Os Quatro da Candelária, as crianças, um fato, uma chacina que houve lá. Então tem uma pertinência social gritante. Nós precisamos evitar que isso continue acontecendo. Então todo o cinema nacional é subsidiado em cima disso, de uma intenção social. Vamos denunciar, vamos impedir, vamos, né? E isso virou o tal do cinema nacional. O que estiver fora de uma questão de racial ou de sexual, homossexual, ou da figura da mulher, né? De defesa contra, né, essas execuções que eram feitas na época da ditadura militar, ainda é feito e coisa lá no Rio de Janeiro mesmo, uma polícia corrupta. Esse é o cinema nacional. Fora isso, uma valorização, a relação do Nordeste, o Norte do país e o Rio de Janeiro, São Paulo. Essas questões são gritantes. Esse é o cinema nacional. Se for fora disso, não ganha dinheiro para fazer, não vai fazer, não tem valor, não presta. Né? Então, na verdade, essa entrevista do Saramago deveria ser o Saramago, que é um escritor português na época, que não acredita em Deus, um ateu. Conversando com quem? Com um brasileiro, o Ariano Suassuna, que acredita em Deus. Será que não tem uma conversa assim, a gente não achou aqui no YouTube? Só pesquisar, né? O Ariano nunca iria para Portugal. Ele falou, o único país que eu iria, por causa da língua portuguesa, seria Portugal. Mas ele nunca saiu do Brasil e
Seria uma conversa linda, linda, onde ambos se respeitariam e demoraria para entrar em algumas questões, onde a gente veria um discurso do José Saramago mais delicado, mais fino, onde talvez vislumbrasse a possibilidade de um consenso em alguns pontos, onde a gente colocaria a ideia essencial, primordial de se relacionar com o sobrenatural. Eu tive uma namoradinha, namorei ela um mês só, porque ela estava indo embora. Eu não sei por que rolou isso. E ela se dizia com orgulho que era ateia, que não acreditava em Deus. E eu estava ainda no final da minha fase de ateu. Eu fiquei ateu durante uns 10 anos. Por revolta. E acontece que eu falei para ela do São Longuinho, que eu era ateu também. Então essa coisa de lutar contra o americano, a Coca-Cola, sobre, sabe? Então ela dizia assim, eu não gosto de droga, porque isso daí está financiando o crime organizado. Por isso eu sou contra. Aí eu falei, eu também sou contra. Né? Existe uma apologia direta à droga. E é verdade, tem uma coisa por trás, uma indústria. Estão comprando arma à custa do traficante, financiando, existe o crime organizado que é sustentado, isso é ruim. A Coca-Cola também. Tomar Coca-Cola, outra coisa americana, está financiando esse imperialismo americano, essas questões, financiando a guerra, tem uma série de coisas. Mas eu não tenho uma inteligência tão grande assim, não consigo entrar nesse lado político ideológico. Não me interessa. Aí ela falou, não, porque eu sou ateu. Ela se orgulhava. Ela era uma ex-testemunha de Jeová. Família testemunha de Jeová. Ela foi morar fora que eu falo do interior. Ela foi morar em São Paulo, ficou um tempo lá. E ela lutava para desenvolver algumas coisas. Né? Eu fui o primeiro namorado que ela apresentou para a mãe não entendia porque ela estava indo embora do país. E ela ficou um mês aqui na cidade que era dela, ela morava em São Paulo, veio para o interior e resolveu apresentar um cara que estava para a mãe. E a mãe não entendia, falava, mas se você vai embora, quer dizer, o que está fazendo comigo? E eu, bom, era uma relação já datada para terminar, não tinha nada a ver aquilo. Aí ela estava se impondo, dizendo, eu sou ateu. Eu falei, eu também sou ateu. Ela falou, ateu que acredita no São Longuinho? Eu, por cargas d'água, tinha começado a acreditar no São Longuinho. Porque para mim era um dispositivo de psicologia. Quando eu falava São Longuinho, se eu achar tal coisa, dou 3 pulinhos. E eu por preguiça falava, dou 3 pulinhos com o dedo. Assim, ó. E acontecia alguma coisa no cérebro da gente. Eu tenho uma explicação que o cérebro da gente relaxava. E a gente focava na procura de um jeito diferente. Era como se a espiritualidade, a crença em Deus, essas coisas fizessem um rearranjo na mente e colocasse a gente num ponto focal. E dava certo, eu achava. Como é que eu ia explicar para ela que eu não acreditava em Deus, mas usava do artifício do São Longuinho, de uma maneira psicológica? Graças a Deus eu estava retomando voltar a acreditar em Deus. Na verdade, nunca deixei de acreditar em Deus. Essa foi a verdade. Eu estava só revoltado com a política de igrejas dessas coisas. Então, eu não acredito em um monte de coisa. Não acredito no tarô, não acredito num monte de coisa. Por outro lado, eu comprei as cartas de tarô e estou estudando o tarô e meio que acredito no tarô. Eu não acredito
e acredito. Então eu tinha uns vídeos aqui que era pensar o impossível. É impossível você dizer sim e não ao mesmo tempo. Ou você diz sim ou diz não. Esse local é o local que eu acho que é do artista. Eu não acredito em Deus, mas eu acredito extremamente em Deus. Eu não acredito que a carta do tarô possa ser um oráculo, prever o futuro, mas eu estudo os arquétipos e eu acredito que a mente humana, que os sonhos são atemporais, nossa matéria é o próprio tempo. Eu ainda vivo na infância. O tempo é. A gente, lendo a arte do sonhar, a gente é muito apegado culturalmente, a gente foi educado para viver o objeto. A gente nega a energia. Então vamos dizer, a gente ao mesmo tempo é o objeto, mas a gente é energia. Eu acredito em Deus, que é energia, e o objeto nega Deus. Não acredito na energia. Então a gente vive essa dualidade. Então aquele que nega, assim como o Saramago, ele vai para um extremo e nega a ideia de Deus e fica lutando, pondo a materialidade do objeto, provando cientificamente que não existe, que isso... Ele não está vivendo a dualidade da realidade. A realidade é parte é energia, parte é objeto, é matéria. Se colocasse ele falando com Ariano Suassuna, e eles gradativamente eles iriam chegar num ponto intermediário dessa dualidade, e nós veríamos levemente uma crença em Deus no José Saramago. E veríamos também, levemente no Ariano Suassuna, uma descrença também. É duro falar, né? Uma descrença para quem tanto falava que Deus existe. E o outro fala, Deus não existe. Como achar? Entende? Porque não dá para negar o objeto e ficar na energia. Então a arte do sonhar está trabalhando isso, o Carlos Castaneda. Por outro lado, ele está fazendo uma apologia às drogas no primeiro Na Erva do Diabo. Por outro lado, a gente sabe que esse negócio das drogas não está com nada. Mas todo esse preconceito contra as drogas atrapalha a indústria psiquiátrica. A gente sabe de benefícios de medicamento psiquiátrico. E que é gerado um preconceito, uma perseguição, sabe, um tabu que atrapalha a pesquisa de agentes alucinógenos em tratamento psiquiátrico. Alucinógeno que eu falo é os cogumelos, tem toda uma cultura em cima disso. Então a gente vê a apologia à coisa, a gente vê uma ideologia, uma política, ganhando dinheiro com aquilo, a gente vê uma série de coisas. E a gente vê uma produção artística financiada também por essa política que ganha dinheiro. E o artista puro, acusado de uma pessoa que não é capaz de construir um raciocínio lógico, de ser um fudido, um incompreendido. Aí eu lembro, na Natureza Selvagem lá, né? Aquela história real de um cara que, no final, ele morreu, né? Mas ele queria viver a natureza, ele queria romper com toda a sociedade. Então eu tenho um pouco isso de um desapego. Esse amigo comprou, por exemplo, umas terras, território. Então eu meio não tenho nada, isso é muito perigoso. Meu futuro, tudo que eu tenho aqui, se for herdado, vai ser dividido, pouco vai sobrar, e eu não tenho estruturas de me bancar, eu dependo até de produtores, eu não tenho tido mais aluno de desenho, tenho gerado muito pouco dinheiro. Por outro lado, eu vivo numa regalia, né, familiar, mas que vai passar. Além de eu estar mais velho, tenho dores, tenho dificuldade também de produzir.
Eu sei que sempre a conversa com o outro, eu sinto muito o do contra, sempre vindo, ataques. Então, coitado do Saramago foi colocado diante de um padre. Ele não conseguiu construir um raciocínio lógico. Ele passou por um idiota. Não entendo nada que você está falando, Saramago. E vice-versa, o padre também não era muito melhor. Bom, nada é muito melhor isso. Não era nada muito melhor. Então, para mim, eu recebi ontem desse amigo um ataque da estrutura 50% da matéria da comunicação, que é a lógica, é começo, meio, fim, a clareza, a construção de vocabulário, de ter um discurso possível de ser compreendido. E eu tenho lido tanto audiolivro, tanta coisa, tenho melhorado memória. A gente é atemporal, a gente trabalha com conteúdo. E como trazer eles, organização. De repente eu não estou entendendo nada. E de repente era que nem essa conversa do padre com o Saramago. A culpa não era minha, não é que eu não fui claro. Na realidade eu te entreti. Era um desafio. Eu sou um atleta, fico cansado. Antes de gravar esse vídeo aqui, que está muito longo, aí demora para postar lá, eu fiquei desabafando, falando pro meu irmão, que estava em silêncio, só escuta, fazendo as coisas dele. Ele é educado. Ele é como eu também, ele é excesso de pensamento, uma característica familiar. E até educacional, porque quando você pega uma criança e coloca uma discussão, adultos que pensam diferente, isso, ele tem acesso a várias coisas, como se fosse esse padre o Saramago. Aí quando ele fica maduro, forma uma cabeça muito criativa, com acesso, mas com dificuldade de ser prático na vida, de juntar um raciocínio. Então, minha qualidade especial como artista, talvez como roteirista, é ser surrealista, é ter essa capacidade criativa, assim como o Philip K. Dick. Mas a minha luta é organizar isso e trazer um conteúdo possível, emocional e que tenha uma lógica. Então, quando uma pessoa que não está afim de escutar o que eu falo, movida por outras coisas, me ataca, eu falo metacur justamente naquilo que eu estou melhorando, que é conteúdo, memória e vivenciar o momento a momento. Né? E eu fiquei pensando, aí eu vi essa entrevista do Saramago, daí eu vi a característica familiar, meu irmão também é assim, mas por outro lado ele tem uma narrativa própria, um discurso, um conhecimento, uma memória, uma coisa maravilhosa. E é isso que é a integridade de um autor. O Castanheda é único. É único, a escrita dele é fabulosa. Eu imagino que tem aquela trilogia, que é A Bússola de Ouro, A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. Eu, lendo A Arte do Sonhar, nossa, eu vejo assim que o Philip Pullman, que escreveu essa trilogia, que é maravilhosa, A Faca Sutil é para abrir um portal para outros mundos e vem seres de outro mundo para cá. Então você vê a matriz da ideia, tem umas minhoquinhas lá, que são seres do paraíso. Essa é a luneta âmbar. É incrível, eu escutei em audiolivro, tem aqui, Voz Humana, é maravilhoso. Escutei os 3 livros. Foi feito o filme, A Bússola de Ouro. Muito legal também, né, dos demons. Então cada ser humano tem um demon, que é um animal. É muito legal. Então, de onde vem tanta criatividade assim? Eu vejo, Carlos Castanheda. É muito louco e muito real. O que ele escreve é real. Não é uma imaginação fútil, infantil, assim. Não, real. E agora eu estou lendo mais pausado, com uma voz mais única, eu oscilo um pouco. Estou melhorando a leitura na Arte do Sonhar. Tem momentos melhores na Erva do Diabo que eu leio, mas no geral está melhorando a qualidade da minha leitura e do meu entendimento. Eu faço para mim isso.
eu estou deixando aqui para deficientes visuais, eu diria assim, para baixa visão. Eu mesmo, minha visão está encurtando. Muita coisa eu já não consigo ler. Eu amplio aqui em PDF bem grande. Antes eu lia com livro físico, fazia barulho de página. Então, Erva do Diabo, você escuta o barulho da página. Agora eu controlo mais. Eu ponho a letra bem grande, às vezes eu ponho os óculos e leio. Então é para mim mesmo. A gente vai ficando mais velho, a gente sentindo dor, limitações e tudo. Então eu resolvi treinar, disponibilizar, né, ouvir e ir melhorando. Então, de repente, eu tento explicar para um amigo que é artista que faria o papel e recebo tipo um ataque, não entendi nada, você é assim, não pode, tem que ser diferente. Eu falei, nossa, eu estou falando, ele não entende nada, eu explico uma coisa, outra. Chega uma hora que ele cansa, chuta o pau na barraca e até me ofende na integridade que para mim é o escrever, que é a clareza. Eu falei, mas ele não está afim. De repente, uau, tenho medo desse pernilongo por causa da dengue, ó, um pernilongo voando aqui. Eu tenho medo, tenho dó de matar também. Que coisa horrível, né?